minha gente, tudo bem? Bora lá para reagir à entrevista de Pablo Richard, falando sobre o papel que o cristianismo poderia desempenhar na manutenção da ordem capitalista. Pablo Richard foi um padre chileno, expoente da teologia da libertação em sua vertente mais radicalizada, que efetivamente se apresentava como marxista, socialista e sob um projeto revolucionário. Ele era líder do Cristãos pelo Socialismo, que se reuniu com mais de 400 delegados de todo o continente latino-americano em 1971, sob o governo de Allende, já e aproveitando que tinha uma grande reunião terceiro-mundista, ou de movimento terceiro-mundista, com países do então chamado Terceiro Mundo, hoje Sul Global, da periferia do mercado mundial, no Chile, e dada toda essa dinâmica, conseguiu trazer a galera para participar do Cristãos pelo Socialismo, incluindo Fidel Castro, que se fez presente e dialogou com o pessoal lá. Então, é uma história muito curiosa que um dia eu posso contar melhor, só estou apresentando o quadro, afinal, olha o título do texto que nós vamos ler: Cristianismo como instrumento da burguesia. E agora eu criei duas armadilhas. A primeira é que nós iríamos reagir à entrevista do Pablo Richard, mas eu não contei que era de texto. Então é um react a texto, conhecido também como leitura comentada. É uma entrevista publicada em 1972 pela revista de Assistência Social da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Então, professores e atuantes da área de assistência social vão conversar com Pablo Richard nesse período, porque eles tinham um problema em vista: o papel que a religião desempenhava na falta de crítica e de posicionamento crítico e de enfrentamento diante da ordem burguesa e capitalista no Chile de seu tempo. Parece algo que talvez, quem sabe, nós hoje estejamos passando no tal do papo de que a esquerda não sabe falar com os evangélicos, por exemplo. E aí fica a dica de que é importante ler esse texto e conhecer o seu conteúdo, porque ele nos dá instrumentos para enfrentar a questão. A segunda armadilha é o próprio título do texto: Cristianismo como instrumento da burguesia, que faz nesse exato momento com que os conservadores que acompanham esse canal fiquem oriçados e felizes porque finalmente esse menino está tirando a sua máscara. Agora sim ele está se apresentando de verdade. Ele quer acabar com o cristianismo, ele está dizendo que o cristianismo é um instrumento de dominação. Isso aí é uma crítica marxista que quer acabar com a igreja. Vamos usar o cérebro e continue por aqui. Siga com essa leitura comentada para a gente qualificar um pouco esta análise. Inclusive, para você que não for religioso, mas for militante, também aprender um tantinho de instrumentos aí para lidar com a questão religiosa a partir da nossa posição de militante. Eu, como crente e militante, considero uma contribuição muito importante. Essa contribuição foi traduzida e publicada pela revista Zelota, e o texto na íntegra estará na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito que vocês leiam e acompanhem o trabalho da revista Zelota. É maravilhoso! Estamos aí há 4 anos atuando, então dá uma olhadinha que vale muito, 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 muito a pena. Além disso, você na descrição desse vídeo também vai encontrar maneiras de apoiar o meu trabalho. Seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali na campanha do Apoia-se, seja vendo a chave do Pix, e vai que tá sobrando uma merreca aí. Você também pode considerar ser membro do canalzinho, porque agora nós temos semanalmente conteúdo exclusivo para quem é membro do canal e deixa aí sua ofertinha. Tudo bem? Sim, cobramos o dízimo. Não, brincadeira, óbvio que não. De todo jeito, se você quiser acompanhar esse conteúdo exclusivo e dar uma força aí pra nossa correria, vire membro do canalzinho, tá bom? Curta esse vídeo, comenta pra engajar, espalha a palavra por aí e bora lá para o react de texto, conhecido também como leitura comentada. Cristianismo como instrumento da burguesia, traduzido pela revista Zelota há 3 anos atrás. Vamos ler a introdução desse texto, que ela vale a pena também. Porque ela é uma introdução feita por quem desenvolveu a entrevista, realizou a entrevista com Pablo Richard, e é uma introdução que já vai dar aí alguns elementos para que a gente possa sacar o tema que será discutido e ver sua importância. Um dos problemas que mais preocupam a nossa escola, no caso a Escola de Assistência Social, é a ideologia como fator manipulador inconsciente das grandes massas. Então isso é do ponto de vista dos professores e alunos que entrevistaram Pablo Richard. Fenômeno que experimentamos diariamente em nossas práticas no território. Sendo nossa cultura eminentemente religiosa, encontramos certa relação entre a ideologia e o fenômeno religioso. Aqui perceba que já há, é uma introdução feita depois da entrevista, um cuidado em distanciar ideologia burguesa do fenômeno religioso. Por que isso é importante? Uma coisa é a relação social que nós vemos, percebemos e analisamos enquanto objeto. Analisamos sociologicamente enquanto objeto. E outra coisa é o papel desempenhado dentro da reprodução social. Por que eu estou falando isso?
Porque é muito fácil você descartar a religião como objeto de análise, o fenômeno religioso, a partir do que o David McClellan, um autor muito bacana que trabalha a questão religiosa no pensamento marxista, que descarta a religião como questão em termo funcional. Ou seja, se eu percebo que ela funciona como dominação em uma determinada situação, sociedade, forma social, e que a instituição religiosa, então, se alia às elites, eu não falo sobre isso porque ela desempenha um papel dominador. Ponto. E mesmo que isso seja verdade, mesmo que você perceba, é necessário tratar esse fenômeno como objeto. Se você não faz isso, você simplesmente criou uma doutrina e um dogma que taxa a religião como um problema e joga ela fora. E aí não há uma discussão teórica sobre o tema. E nesse exato momento parece que está tendo uma reforma aqui no vizinho. O que é interessante, porque eu estou lendo o texto de um padre católico, eu sendo evangélico, em um momento de reforma. Que coisa, não? De todo jeito, vamos seguir o texto aqui e ver que mais especificamente constatamos a utilização por parte da ideologia burguesa dominante do cristianismo e de todos os valores que este carrega. E aqui já um passo a mais. Aqui é dizer como a ideologia dominante usa o cristianismo. O que não significa que o cristianismo seja apenas a favor da ideologia dominante. É uma experiência ambígua. A religião é ambígua. Isso faz com que ela seja boa? Não. Isso faz com que ela seja má? Não. Isso faz com que a gente comece a observar esse fenômeno religioso. É esse o ponto. E se nós queremos fazer uma análise científica da realidade, enquanto marxistas, para poder fazer uma intervenção na realidade, eu não posso negar esse objeto em termos funcionais. Se é de dominação, eu não quero saber. Eu tenho que analisar, eu tenho que conhecer, eu tenho que entender. Beleza? Importante. Esse conflito, ideologia-religião, influencia fortemente também profissionais, alunos e docentes de nossa escola, bloqueando, no enfrentamento cotidiano com as realidades populares, a abertura para teorias sociopolíticas que as interpretem. Que é o que eu acabei de falar, você não pode negar o fenômeno em termos funcionais e doutrinários fechado. Mesmo que você perceba que existe a relação de dominação e que isso é um problema e tal, não sei o que lá, se eu quero observar, para atuar nesse fenômeno, eu tenho que considerá-lo como objeto de ciência, de investigação e de pesquisa. E não já descartar. É só esse o ponto. E aqui parece que o camaradinha sacou, enquanto ele está escrevendo a introdução. Isso também impede um compromisso concreto, histórico e profundo com as lutas dos explorados. Com essa finalidade, pareceu-nos importante entrevistar alguém que estivesse vivendo e pensando o problema colocado. Conversamos com Pablo Richard, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, titulado na Faculdade Gregoriana, Roma. Sacerdote do grupo dos 80, e aí eu vou ler aqui a nota de rodapé, que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha. Cadê? O Grupo dos 80 era uma organização de sacerdotes chilenos que se comprometeram ativamente com o programa e a implementação do projeto da Unidade Popular de Salvador Allende. Uma organização de sacerdotes que se comprometeram com a implementação do projeto da Unidade Popular de Salvador Allende. Ficaram conhecidos como os 80, em especial por um documento denominado Declaração dos 80, publicado ao fim de um encontro em 1971, intitulado Participação dos Cristãos na Construção do Socialismo no Chile. Os caras fazem um encontro de cristãos socialistas e organizam um documento. Esse documento vai ser o documento oficial que se apresenta como esse grupo dos cristãos que são pró-construção do socialismo, no Chile, no caso. É possível, existe e sempre existiu participação de crente, de cristão, em movimento revolucionário, em luta popular, em organização do socialismo. Sempre. E aí eu recomendo mais uma vez o livro Red Theology, do Roland Bower, que trata daí não da América Latina, senão da Europa e da Ásia. Tá? Então vale muito a pena aí. Né? O grupo também foi responsável pelo movimento do Cristãos pelo Socialismo, que aí era continental. Voltemos para cima. Do Grupo dos 80. Vive e trabalha no povoado de San José de Chuchunco, junto com outros grupos de sacerdotes. Recentemente foi convidado por Fidel Castro para visitar a ilha com outros 12 sacerdotes para conhecer o compromisso revolucionário dos cristãos na ilha. Em 1972. No caso, é entrevista, mas foi um pouquinho antes que ele viajou. Ele viajou em 71. 71 para 72, se não me engano.
E ele foi, porque o Fidel Castro participou do encontro dos cristãos pelo socialismo, depois convida uma galera para ir para a ilha, para ver como os cristãos na ilha estão atuando pró da revolução, quais são as contradições que estão vivendo. É muito massa. Inclusive, desses encontros vai surgir o famoso encontro entre Frei Beto e o Fidel Castro, que aí vai ter um diálogo entre o revolucionário e o padre. E é muito bacana esse diálogo. É um livrinho que, inclusive, é muito famoso em Cuba. Como quando eu fui lá agora no ano passado, essa era uma das coisas que era mais curiosa quando a gente falava sobre o Fidel, religião, né? E o pessoal sabia que era do Brasil, falava, o Frei Beto, e já comentava, tava na boca do povo. O pessoal sempre trazia esse tema, do encontro do Frei Beto com o Fidel e o papo que eles tiveram. Participou ativamente no primeiro encontro latino-americanos de cristãos pelo socialismo. Nosso interesse com essa entrevista é despertar a inquietude para o aprofundamento no estudo do tema. Então, finalmente chegamos em nosso tema. Vamos lá. Pergunta feita para Pablo Richard no momento da entrevista. Em nosso trabalho em povoados, sindicatos, etc., encontramos-nos frequentemente, seja de forma direta ou indireta, com o fator religioso. Interessa-nos saber a sua opinião sobre o papel que esse fator religioso desempenha na consciência social. É alienante? É libertador? Porque esse é o ponto. Afinal, a religião, ela aliena ou liberta? Me responde aí, Pablo Richard. Explique para nós. Porque tem doido dizendo que é empoderador e tem doido dizendo que prende. Aqui no Brasil de 2025, a gente tem gente indicando o papel da igreja em tornar mais empoderados os fiéis e ter acesso a bens sociais que são escassos ou privilégios para determinados grupos e como isso é importante para a socialização e para a realização da organização dos pobres e tal, não sei o que lá. E tem uma galera que diz que não, é só alienação, é só burrice, ignorância e o pessoal nas garras do inimigo. Né? Então, o que é que a gente vai fazer, Pablo? Pablo, nos ajude. E Pablo diz, Pablo Richard. Como o problema é muito amplo, gostaria de me deter em um aspecto que hoje aparece com mais força e urgência. A relação que existe entre o cristianismo e a ideologia burguesa dominante. Essa ideologia usou certos elementos do cristianismo e da religiosidade popular para se difundir e se interiorizar em grandes setores da população. Não se trata de um problema exclusivamente teórico, mas de uma análise da realidade constatável que, com o mínimo instrumental, descobre-se diariamente no contato com as pessoas. Normalmente, se reduz o problema à alienação religiosa, né, o problema desta alienação, à espera paciente e resignada de um mais além onde serão satisfeitas todas as frustrações e todos os sofrimentos. Esse tipo de alienação já foi bastante denunciado e tende a ser superado. Vamos lá. Essa é uma coisa muito comum de se falar sobre a questão religiosa e alienação. Quer dizer, o pessoal se submete à religião porque eles estão aí esperando o bem futuro, na salvação, então eles se tornam resignados, submissos, pacientes e tal. E isso se bate há muito tempo, é mais velho que andar pra frente. E é engraçado que o Richard, quando ele fala isso, enquanto católico, e fala que esse tipo de alienação já foi bastante denunciado e tende a ser superado, é curioso a gente ver no Brasil, dos anos 80 para cá, como a religião, especialmente evangélica, para de falar só nesse salvação do fim dos tempos e fala sobre prosperidade. Fala sobre a realização dos bens aqui, nessa terra. Sobre você enriquecer, sobre você ganhar, sobre você prosperar, tal, da teologia da prosperidade propriamente dita, sobre você ser um campeão aí. Você vê que, então, não é só aceitar que vai ter essa salvação. Parece que mobiliza também na atuação desse mundo. Então o Richard falou, essa crítica aí, mano, mas velha que anda pra frente, ela tende a ser superada, então a gente tem que olhar para outro aspecto. Beleza? Existe esse fenômeno? Existe. Existe a resignação em espera da salvação futura? Existe. Mas já criticamos bastante, isso explica pouca coisa e não é o foco. Vamos pro foco, então. Creio que é mais importante denunciar a função alienadora que a ideologia dominadora exerce. Esta instrumentaliza a religiosidade popular como canal de difusão do povo. Nessa forma, reforça-se a si mesma e consegue dominar a consciência de muitos. O processo é sutil e inconsciente, e por isso mesmo perigoso e difícil de detectar. Talvez dar alguns exemplos ajude. Para ser mais claro, talvez eu exagere ou caricature.
Então, para ser claro, ele vai fazer algumas caricaturas, mas que elas vão ser bastante realistas, né? Afinal, não lembro qual autor que diz, mas acho que dizem que foi o Mark Twain, mas não sei se foi ele, eu não sei quem foi que disse, que a diferença da realidade para ficção é que a ficção precisa fazer sentido, né? Então, às vezes caricaturar ajuda a gente a entender umas paradas quando a gente reflete na realidade. É dever de vocês, em seu trabalho, polir os detalhes e encontrar as formas mais sutis e cotidianas de instrumentalização da religiosidade popular pela ideologia dominante. Mas é que ele está aceitando que sim, há um papel da ideologia dominante em usar a religiosidade popular. Só que isso já é de maneira calculada. E aí não é simplesmente dizer que o pessoal então se resigna porque dentro de si acredita na salvação do futuro. Não, é como que isso é manipulado, como isso é utilizado. Vamos ver. Primeiro exemplo. A ideologia burguesa impõe uma imagem religiosa e sagrada do sistema constituído. O sistema seria gerido por leis e direitos naturais, que o próprio Deus teria criado para que tudo funcione bem. Rebelar-se contra essa ordem natural seria soberba espiritual e falta de humildade. Em última instância, rebelar-se contra o próprio Deus. Isso é importantíssimo. Se você pegar entrevista de pastor falando por que o socialismo e o comunismo são incompatíveis, eles vão dizer incompatíveis com o cristianismo, né? O socialismo e o comunismo são incompatíveis com o cristianismo. Padre, pastor, sei que lá, vai dizer o quê? A propriedade privada foi estabelecida por Deus. Eles vão dizer esta frase. E aí o caráter privado da propriedade, especialmente sobre os meios de produção, que tem uma história de desenvolvimento, que tem uma forma social específica, uma maneira clara e própria de organizar as coisas, é apagado. E aí eles vão falar assim, tá nos 10 mandamentos, não roubarás. E para roubar é porque alguém tem propriedade privada sobre alguma coisa. Drop the mic, olha como eu sou inteligente. Burro! Mas não é só burro, não, é canalha mesmo. Porque sabe que não é propriedade privada desde sempre, sabe diferenciar o que é propriedade privada e propriedade privada de meios de produção dentro de uma sociedade, com divisão social do trabalho extremamente complexa, específica, com combinação específica do trabalho de cada um, especializada de cada um. Sabe que essa dinâmica é completamente distinta de você ter posse sobre determinadas coisas e posse sobre os seus meios de vida, ou seja, sobre os instrumentos de trabalho comunitário ou coletivo de pequenos grupos que fazem com que as pessoas consigam viver e sobreviver. E talvez trabalhar num período X para alguém, como era, por exemplo, no período de servidão. No período X você trabalha ali pro senhor, mas na maior parte do tempo você está em casa, com a sua família, em sua pequena propriedade familiar, comunitária, produzindo o necessário para a sua comunidade, para a sua organização, em base de solidariedade, em base de ajuda, em base de trabalho para criar os meios de subsistência necessários, completamente diferente de uma sociedade na qual você especializa tudo, especifica tudo, uma divisão social de trabalho extremamente complexa, em que você perde as condições de ter meios de vida e tem que vender o seu corpinho como meio para as pessoas trabalharem, para a realização do trabalho social. Vende o seu corpinho como mercadoria no mercado e vai lá trabalhar, gastar sua força de trabalho para que alguém use dessa força como uma peça dentro de sua fábrica, dentro de sua indústria, e lhe pague um salário, o qual você deve fazer determinada conta para ver se dá para pegar a comida, porque você não está plantando ela, você vai ter que ir lá comprar. Você não está tendo seus meios de vida, você tem que ir lá pagar. Você não tem tua casa garantida, você tem que pagar o aluguel. Você não tem tua propriedade propriamente dita, você não tem essa organização, você tem que ir se virando. E aí os meios de vida são roubados nessa dinâmica. Mas não vamos dizer que são roubados, afinal, né? Tá dentro da lei, tá dentro da regra. Os meios de vida estão retirados, não estão garantidos, e você tem que se vender constantemente para acessá-los. Completamente distinto de outro lance de propriedade. Mas o pastor e o padre, ou liderança religiosa pilantra, vai dizer que Deus instaurou a propriedade privada desde a fundação do mundo e está lá nos 10 mandamentos. Vai naturalizar essa forma de propriedade, por exemplo. E aí vai indicar isso utilizando o texto da Bíblia como se fosse uma ordem estabelecida por Deus. E agora, se você criticar a propriedade privada, você está indo contra o próprio Deus, porque ele criou essa ordem. E o capitalismo se torna fruto e filho de Deus. Olha que bonito. Esse é o uso.
Essa é a pilantragem. Sacou? E vão fazer isso com o trabalho. A gente tem um vídeo da Zelota, que a gente publicou aqui no meu canalzinho, o vídeo Parceria Zelotas e canalzinho, que a gente fala sobre a escala 6x1 e como os pastores deturpam a concepção de trabalho moderno com a concepção de trabalho que você tem no texto bíblico, por exemplo, de 2.000, 4.000 anos atrás. E aí como que os caras fazem essa confusão e eternizam a forma de trabalho hoje como se ela fosse a mesma desde o início da fundação dos tempos. E não é. Quando você naturaliza, eterniza e coloca sob a ordem divina, rebelar-se contra essa ordem, rebelar-se contra Deus. É a primeira malandragem, armadilha, pilantragem e estratégia desses safados para fazer com que a ideologia burguesa utilize da religião para se valer e se manter. Acorda, crente, e se liga, militante. Os males e castigos de Deus vêm porque o homem é ambicioso, não é agradecido, não se contenta com o destino que Deus lhe deu, ou ainda na versão reformada, porque nós somos pervertidos desde sempre. Nós somos maus por natureza e totalmente corrompidos e depravados. Ai, meu pai. Não é agradecido e não se contenta com o destino que Deus lhe deu. Então, como a gente não se contenta, a gente não se resigna, o que acontece? Reflexões como essas foram ouvidas depois do último terremoto. Deve ter tido um terremoto lá no Chile, nos anos 70, ali em 71, 72. E o que acontece imediatamente depois? Onde se dizia que esta catástrofe era castigo de Deus pela ascensão de um governo das forças marxistas, dos ateus. E não é isso que cada catástrofe natural vem algum crente, influencer, pastor, evangélico, safado para dizer isso aí é por causa da religião de matriz africana. Isso aí é culpa de que a gente colocou a esquerda no governo. Isso aí é culpa... Pilantra, porque a gente está indo contra a ordem que Deus estabeleceu. Se a gente tivesse com o pessoal de direita, conservador, se a gente tivesse todo mundo só crente, nada disso teria acontecido. Isso aí foi castigo divino. Mais uma malandragem, porque afinal, se a gente está se rebelando contra a ordem de Deus, ele vai lá e pesa a sua mão. Então, está linkada a crítica ao capitalismo à rebeldia do servo fiel ao seu senhor. Esses são pilantra, pô. Ao se apresentarem nessa visão a ideologia ideologizada da religião, as desigualdades e dependências, a divisão do trabalho, a separação entre povo e poder como necessidades naturais fundadas em uma ordem divina, oculta-se que todas as relações têm seu fundamento objetivo no sistema imperante, quer dizer, no sistema capitalista. Então você não precisa discutir modo de produção e nem crise, nem luta de classes, nem crises sociais, nem problemas, porque tudo isso aí é efeito do coração do homem, é efeito da rebelião dele contra a ordem divina. Deus fez o mundo para ser assim. Aí provavelmente vai citar um versículo lá, no mundo 3 aflições e sei lá o que. E sempre vai ter essas coisas aí. Tem outras piores que eu não consigo lembrar agora, mas que é para naturalizar desgaste. Sempre terei pobres entre vós, né? Vocês sempre vão ter pobre entre vocês, sempre terão pobre na sua terra. A gente tem um vídeo aqui sobre esse tema. Mas é isso. Então você naturaliza, e essa naturalização, na verdade, do ponto de vista do fiel, é eternização da ordem e da lei divina. Ao se apresentar a luta contra o sistema capitalista como luta perigosa contra a ordem divina, bloqueia-se o movimento revolucionário do povo. O cristianismo perde sua força libertadora original e se castra a serviço dos interesses da classe dominante. Seria interessante que vocês, no caso o pessoal aqui da assistência social, mas eu vou jogar para vocês, militantes, ao seu modo de exercício prático, constatassem todas as ressonâncias éticas e religiosas que suscitam de muita gente. Por exemplo, a palavra revolução. Confirmaria o que foi dito anteriormente. Fala a palavra revolução para um crente para você ver ele ficar, ai meu Deus. Revolução não. Não. A gente não pode se rebelar contra a ordem. Perigo danado. Já trava. Você nem percebe. Tá tudo armado aqui dentro. Você já tem medo só de ouvir a palavra. E quem é crente sabe. Sabe do que eu tô falando. Outro exemplo. A ideologia burguesa busca se reforçar e se difundir no povo, reduzindo o cristianismo a uma dimensão puramente individualista. Cara, isso ele tá falando dentro do ambiente católico. Imagina no ambiente protestante, reformado, evangélico, do século XXI. Porra!
Isso piorou muito mais, Pablo. Se você tivesse vivo, meu querido, você tava chorando. A ideologia burguesa busca se reforçar e se difundir no povo, reduzindo o cristianismo a uma dimensão puramente individualista. Salvação individual é você por você mesmo, você é o campeão, você é o herói. E sabe qual é o problema? Isso tem aderência dentro da realidade capitalista. Porque o que ela faz? A divisão social do trabalho no capitalismo é individualista. Você é a unidade de força de trabalho que se vende no mercado. E é você contra as outras unidades se vendendo. E aí o capitalista vai ver qual é a mais interessante para ele. Você é uma peça a ser utilizada. Aí você tem que correr pelo seu e o outro corre pelo outro. E dane-se. Se existe irmandade, solidariedade, não é possível, não é possível, é contraditório capitalismo e solidariedade, capitalismo e relações fraternas, não cabe, é impossível, porque esse modo de organizar a vida quebra as relações e os vínculos entre os sujeitos. Cada homem ou mulher, segundo essa versão ideologizada do cristianismo, receberia de Deus uma capacidade, uma tarefa e um destino exclusivamente individual. Tá? Cada ser humaninho, cada pessoa vai receber o quê? De Deus uma capacidade, uma tarefa e um destino exclusivamente individual. É cada um por si e Deus só com você. Né? Não é por todos, porque afinal é individual. A felicidade dependeria somente da felicidade, da fidelidade de cada homem ou cada pessoa a sua própria vocação, sem querer não reconhecer o valor da pessoa humana. Essa redução ideológica do cristianismo encobre e oculta a consciência dos aspectos estruturais das relações sociais e das contradições que o sistema engendra. É óbvio, porque é cada um por si, então você não vai olhar para a sociedade como um todo. Ao reduzir o cristianismo a uma pura fidelidade pessoal e a uma salvação exclusivamente individual, oculta-se o pecado coletivo e estrutural. Sim! Por quê? Por que a gente vai chamar de pecado coletivo e estrutural? Pelo seguinte, preste muita atenção. Vamos dizer que há aquele grande pecado. Não matarás. Não se deve. Isso aí é um atentado contra a vida. A gente não pode fazer isso. Determinado dia, um dono de uma empresa, grande, investidor, tubarão, resolveu mudar os seus investimentos. Porque ele percebeu que teria muito mais lucro se ele vendesse a indústria, pegasse esse capital e investisse em ações da bolsa de seguros. Seguros. Mas não qualquer seguro. Seguros de seguros. Porque existe isso. Uma determinada dívida de alguém e o cara cria um seguro para esta dívida e esse valor sobe e o cara vai especular dentro do jogo do financeiro e fala, eu vou ganhar muito mais grana aí do que com a fábrica. Que eu tenho que pagar com um monte de custo ali de produção. Quando ele fez essa ação, um monte de gente ficou sem emprego. Um monte de gente ficou sem garantias de meio de vida imediato. E aí são os trabalhadores e suas famílias, porque as crianças dependem do pai e da mãe trabalhando. Essas pessoas sem emprego, essas pessoas sem condições de obter os meios de vida, vão passar um perrengue e talvez no limite fiquem com fome, sede, não consigam mais trabalhar, deteriora a vida, no limite estão sendo mortos aos poucos, se não de uma vez. Quem foi responsável por esta violência contra essas pessoas que perderam seus meios de vida? A saída de uma indústria multinacional de um país para outro, deixando milhares de pessoas desempregadas ou sem condições de viver. Quem é responsável? Ah, foi o cara. Não, não foi só o cara. O cara que é o tubarão, não foi só ele não. Não foi só o tubarão. Não foi só o grande investidor. É um trabalho social e uma responsabilidade social. Inclusive, ele não cometeu nenhum crime. Ele está dentro da lei e da ordem, reproduzindo a lei e a ordem burguesa e dentro de seus valores. Foi em busca de seus interesses no jogo do mercado. Os efeitos, ninguém se responsabiliza por eles. E na
Em última instância, esse cara fez isso, mas ele fez isso por causa da ordem social vigente. E a ordem social vigente só existe porque a gente mantém ela. A responsabilidade é nossa também. Por isso ele fala de pecado coletivo e estrutural. É esse o sentido. Porque não há um responsável imediato, um sujeito. Ele está mediado, determinado por toda esta complexidade de relações sociais que criam uma dinâmica na qual ninguém é responsável pela morte do irmão. E todo mundo lava a mão como se fosse a tal do texto mítico e bíblico de Caim, que assassina seu irmão Abel. E aí chega Deus para ele e fala, cadê o seu irmão? Porque a terra clama pelo seu sangue. E o Caim fala, e por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Agora imagina isso replicado em toda a dinâmica da estrutura capitalista. A gente diz isso diariamente. E por acaso sou eu responsável? Aí mora armadilhas que estão sendo reproduzidas. E aí um tipo de religiosidade que oculta toda essa dinâmica e que coloca, ao colocar só no indivíduo a questão da salvação e do pecado e da culpa, não consegue perceber a responsabilidade dentro dessa dinâmica complexa de trabalho. Mudança o surgimento de uma nova tecnologia que deixa outra obsoleta e deixa todo mundo sem comida, e um monte de gente desempregada. E quem é responsável? Ninguém, cara. Surgiu uma tecnologia nova aí, os caras estão inovando, estão fazendo acontecer. E socialmente todo mundo lava a mão. A salvação, para além do esforço individual e pela luta solidária organizada por substituir um sistema que é injusto e opressor, né? Isso é o que nós deveríamos fazer, mas fica oculto. Fica oculta a estrutura e fica oculta a salvação que vai para além do esforço individual. Existe também a redução espiritualista e pacifista do cristianismo. A redução espiritualista que a ideologia burguesa faz do cristianismo impõe a ideia de que as mudanças sociais são realizadas exclusivamente pelas mudanças de ideias. Ai, como isso acontece? Meu Deus! Se todo mundo fosse crente e adotasse os valores cristãos como eu acho que eles deveriam ser, o mundo seria outro. O problema não é de ideia, o problema é de organização dessa realidade social, desse modo de produção. Esse é o negócio, né? Mas é mais fácil, porque aí você espiritualiza o negócio e joga para as ideias, joga para o mundo aí do além. Se fosse assim. Ou atitudes morais interiores, né? Se todo mundo realmente fosse bondoso, mas como as pessoas não são depravadas, aí é o que acontece. Reduz-se a transformação da sociedade à transformação do coração. Reduz-se a causa de todos os males ao puro egoísmo individual. Descarta-se assim a busca de uma mudança radical na transformação além do coração e da própria personalidade. Ou seja, a mudança do sistema estabelecido. A redução ideológica de tipo pacifista do cristianismo é talvez a mais sutil e a mais deformadora. É só uma questão de mudar o coração. Eu não tenho como mudar o coração das pessoas, então daí. Esperar o pessoal ficar bom, né? Ai, meu Deus. E o modo de produção, ó, comendo solto na gente. Um sistema automatizado como é o do mercado, ó, destruindo as condições de produção e reprodução da nossa vida. Lascando. Vamos para a segunda pergunta. Essa última nos parece muito atual. Pra gente também, entrevistadores que já provavelmente já faleceram. Pra gente também parece muito atual. Você não acredita que aqui está a causa última da rejeição que os cristãos têm pela luta de classes? Sim! Inclusive porque nem sabe que é luta de classes. Aliás, tem um vídeo que eu queria gravar uma série e não consegui, mas tem um vídeo chamado O que é a luta de classes? Eu vou deixar na descrição aqui, tá? Que a gente gravou, que eu acho que ficou bem legal. Pablo Richard. Exatamente, óbvio. Esse ponto é onde aparece de forma mais clara a instrumentalização que a ideologia burguesa faz do cristianismo. Essa ideologia justifica a si mesma, ocultando as contradições de classe e legitimando seus esquemas de dominação, identificando seus interesses com uma série de valores como os de liberdade, pátria, democracia, etc. Quando a classe trabalhadora expõe as contradições de classe e a luta contra o sistema capitalista que as gera, então a burguesia recorre ao engano de sempre. Qual seria esse engano de sempre? Não diz, estão atacando meus interesses e privilégios, senão que ela diz, estão atacando a liberdade, a pátria, a democracia.
Ai, como é bom ver a história se repetir como tragédia. Nossa, cara. Aliás, como farsa, né? Primeiro como tragédia, que foi o que aconteceu, agora como farsa. Que agora já foi, gente. A gente tá... Pelo amor de Deus, né? Uma tristeza. Ai, que tristeza. Mas se liga que interessante isso que o Richard põe, né? Esse uso ideológico da burguesia sobre o cristianismo legitima as relações vigentes e identifica valores que são caros e importantes para a classe trabalhadora com os interesses de quem coordena e decide sobre a divisão social do trabalho, ou seja, a elite capitalista. E mais do que isso, dentro das igrejas, e eu acho que isso o Richard não seria capaz de perceber, primeiro pelo tempo que ele viveu, porque ele era católico, que é completamente diferente a organização de uma igreja católica e de uma igreja evangélica, é que dentro da igreja evangélica, as lideranças que efetivamente determinam os rumos da igreja são de classe média e atendem aos interesses desta chamada classe média, que, como tem determinados privilégios, monopólio sobre determinados privilégios e bens sociais que as outras classes não têm, as de baixo, ela, para não perder isso, vai lutar pela manutenção do sistema, para que se permaneça como privilégio, para que ela não perca seu posto e, portanto, reproduzido dentro da própria igreja de sua concepção de fé e de religião, a ideologia burguesa, da elite. Porque ela beneficia. E mesmo que o cara não tenha sacado isso, ele faz. Então precisa tirar o véu que está no olho, porque está impedindo de ver a realidade. Está impedindo de ver qual é o interesse da classe trabalhadora. E aí essa elite, esse grupo de classe média religioso, evangélico, dentro da igreja, vai ocupando um espaço que é um espaço que não é de classe trabalhadora, sendo que eles são trabalhadores, só que no âmbito da fé. Mas eles vão ganhando espaço de privilégio de tal ponto que não se percebe como classe trabalhadora. Inclusive que joga o jogo de negociar sobre a classe trabalhadora que está em suas igrejas. Negocia seu discurso, negocia seu apoio. Isso a gente tem que ver, pô. Essa falsa consciência que a ideologia impõe a toda a sociedade por meio da indústria cultural e educacional que a manipula, busca se afirmar e se difundir recorrendo a valores éticos cristãos. Recorre usando os próprios mecanismos, além dos valores jurídico-políticos, aos valores cristãos de amor, fraternidade, de justiça, de paz, de unidade, etc. A ideologia apresenta a luta do povo não como uma luta contra seus interesses, mas como uma luta contra a fraternidade, o amor e a unidade. Ou seja, se você for crítico dos interesses da burguesia, da elite, se você for crítico aos interesses de uma classe média que ocupa a liderança de igreja e que está reproduzindo estruturas para o seu privilégio, sabe o que você é? Você é um desordeiro. Você é uma pessoa que não está querendo aqui a unidade da fé. Você não quer a nossa fraternidade. Você é uma pessoa aí contra o amor, hein? Você é uma pessoa do mal, rebelde. Porque ao invés de querer unir a igreja, você está querendo dividir a gente. Sendo que a igreja reproduz mecanismos de divisão de classes e de manutenção de uma ordem de classes exploratória dentro de sua própria dinâmica, que se não percebe, entra num processo em que passa a ser passadora de pano para a ordem social vigente. Então, reproduzindo dentro de suas estruturas e para fora a própria ordem de divisão de classes e de exploração do trabalho e de exploração de uns sobre os outros. Só que aí quem criticar essa exploração de uns sobre os outros e essa estrutura vai ser o chamado sem amor, o chamado do cara que não quer unidade, que está aí acabando com a nossa vida e com a nossa paz. Está indo contra os valores cristãos. Perversão, pô! É o uso da ideologia burguesa dos instrumentos do cristianismo. Encobre a violência institucionalizada chamada de violência. Violência. Encobre a violência institucionalizada e chama de violência a luta do povo por sua própria libertação. Deforma-se assim o sentido e o conteúdo da luta de classes e se bloqueia a consciência diante dela. Pô, isso é um papo muito sério e muito importante de se perceber, minha gente. Vamos lá. Entrevistadores. Essa é a última pergunta que eu vou ler. Se é possível chegar a uma clareza desse ponto, como é possível que toda instrumentalização do cristianismo por parte da ideologia dominante não apareça diante dos olhos de todos? Né? Se a gente consegue perceber isso, se a gente está vendo isso, como é que a galera não está sacando?
Pô, Richard, como a gente vai iluminar todo mundo? É uma pergunta meio malandra que tá assim. Vamos lá. Pablo Richard. Jovem Pablo Richard da época. Os mecanismos ideológicos da burguesia são inesgotáveis. Para que toda essa instrumentalização fique oculta e ninguém possa denunciá-la, proclama-se apoliticismo. Gente, não vamos misturar política com religião, hein? E aí no culto é o pessoal fazendo arminha com a mão. Aí é o pastor defendendo, naturalizando propriedade privada, naturalizando capitalismo, naturalizando exploração em cima dos outros, eternizando como se fosse ordem divina. Aí vocês me quebram. Aí não dá, né? Então, apoliticismo. Esse é o jeito de falar. Gente, não tô falando aqui de política partidária. E aí em seguida vem um monte de coisa de política partidária, de valores conservadores que se ligam na realidade com determinados candidatos, partidos, ordens, interesses de classe, tudo isso. Mas parece que ele tá falando em abstrato sobre alguma coisa, né? A burguesia entende muito bem que os sacerdotes, por exemplo, participam da ação política da classe trabalhadora a partir desse ângulo, denunciam a ideologização do cristianismo. Isso é perigosíssimo para a defesa de seus próprios interesses, né? Então não pode ser tão explícito assim. O compromisso cristão com as lutas do povo, e em especial dos sacerdotes, impede a burguesia utilizar o cristianismo para seus próprios interesses. É por isso que exigem o apoliticismo dos sacerdotes, que aí é a crise que a gente vive hoje, inclusive. Porque tem parte de um setor liberal que fala, religião não pode se meter com política, e até ontem estava criticando os evangélicos com a bancada evangélica, né? Porque é um problema do sociedade liberal, todo mundo tem que se representar e se luta para ser representado. Aí, minha gente, se você tem o direito de ter representante e vai lutar socialmente para isso, quem se organizou ganhou, né? Isso é um problema da sociedade liberal como ela está vigente. Por outro lado, a gente tem hoje o pessoal que já sacou que se bateu no teto e não dá para continuar. Então, para a gente ganhar o apoio dos evangélicos, por exemplo, a gente tem que falar, não, peraí. Tem que politizar sim. Tem que politizar. E quem está tendo mais êxito nisso é o pessoal de direita e de extrema direita. Porque fala, tem que politizar sim, né? Porque a gente tem que participar nesse mundo, a gente tem que ter apoio político, mas claro, respeitando o Estado laico, mas é o Estado laico que me dá o direito aí de eu impor a minha fé em cima de vocês. Então, a gente tem que fazer isso, o cristão tem que participar, né? Esse é um grupo mais radicalizado que está tendo êxito. Já na esquerda, especialmente o evangelicalismo progressista, se evade do debate, em geral. São poucos os que vão fazer o enfrentamento. Parabéns, por exemplo, ao Henrique Vieira, a Ava Santiago, que fazem isso. Vão fazer o enfrentamento, vão querer falar de política. Vão querer se meter lá. Só que aí é a luta em glória, né? Porque você vai entrar como representante, ou tentando se apresentar como representante de um grupo evangélico, mas a sua atuação tem que ser pela defesa do Estado laico e não junto à bancada evangélica, que entra nessa contradição. E aí muitos dos apoiadores do movimento que não está na institucionalização política, que são progressistas, fazem o quê? Gente, também não vamos falar aqui de partido, hein? É apartidário. E também não vamos nos comprometer aí com o projeto de sociedade efetivo. A gente tem pautas, e aí a gente vai falar de pautas, em geral abstratas, que não se comprometem efetivamente com luta popular. E tem medo de falar em luta popular, socialismo, comunismo, projeto alternativo de sociedade, outro modo de produção. Não vamos entrar aí, né? Inclusive porque aí vai que para de pingar o dinheiro que a gente recebe para poder fazer campanhas importantes, né? Aí por liberdade, por bandeiras XYZ dentro do progressismo estéril vindo dos Estados Unidos. Então, essas coisas a gente tem que levar a sério, né? É mais fácil a gente daí ir fragmentando e não entrar efetivamente num projeto socialista, nem num projeto politicamente comprometido. Que não se metam na política. Assim se explica o ataque violento que a direita faz contra o grupo dos 80, que é o pessoal lá que eu acabei de ler dos socialistas. O apoliticismo, funcional aos interesses da ideologia dominante, é difundido de diferentes formas no povo. Uma dessas formas é o gremialismo. Outra, a separação radical que se pretende entre política e religião. Vejamos que o apoliticismo é essencialmente político,
porque ele pretende justamente um fim político, encobrir o uso e a instrumentalização que a ideologia dominante faz da religião e do cristianismo para seus próprios interesses. Porque aí vem a malandragem final desse processo. A ideologia dominante já instrumentaliza a Bíblia, já instrumentaliza a igreja. E o pessoal que é liderança de igreja, efetivamente, quem realmente decide sobre as igrejas evangélicas, também está no jogo e está reproduzindo o próprio discurso dominante de manutenção da ordem capitalista. E com cara de que está falando de Bíblia. A respeito disso, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro artigo, o artigo que eu pude publicar na revista Zelota, chamado Bíblia e Ideologia, que é para saber como os pastores utilizam da Bíblia para fazer valer os interesses da sociedade capitalista burguesa e manutenção da ordem do sistema capitalista. E aí parece que a Bíblia não tem ideologia. A Bíblia sem ideologia. Eu falei, não. Vamos problematizar isso aí. E vale muito a pena, muito a pena a gente dar uma olhadinha. Aliás, vendo aqui a outra pergunta, foi mal. Eu vou seguir um pouquinho mais. Eu falei que ia encerrar, mas não. A outra pergunta é boa. Se liga. Uma objeção que ouvimos frequentemente é que cristãos de esquerda, e especialmente os sacerdotes, em vez de ajudar os cristãos, semeiam confusão. Fazem pessoas perderem a fé. Além disso, buscam instrumentalizar a religião a favor da unidade popular e outros fins puramente partidários. É cada hoje com cara de ontem, né? Quem diria que o pessoal vai dizer que a esquerda quer instrumentalizar a Bíblia, quer instrumentalizar a religião e tal, não sei o que lá, sendo que os caras fazem isso todo dia, né? E aí, Pablo Richard, o que você nos diz sobre isso? Agora sim, última pergunta. Esses são justamente os métodos do apoliticismo, para desvirtuar um movimento cuja raiz é profundamente cristã e autenticamente evangélica. Simples assim. Querem fazer crer que o cristianismo existente e difundido é uma realidade pura, ascética, não contaminada por influências ideológicas. Claro que não. A igreja desempenha o papel de manutenção do sistema capitalista, mesmo que não perceba, não tenha consciência como tal, vamos dar esse benefício da dúvida, mas é sem ideologia, tá? É só porque é muito compatível. Magicamente a Bíblia, a palavra de Deus se compatibiliza com o capitalismo. É mágico. O capitalismo, inclusive, é o reflexo aí dos próprios valores de Deus. Se ele dá problemas, é porque os seres humanos que estão atrapalhando, né? Basicamente é isso que dá para apertar quando a gente vai no suco do que esse ideólogo de direita, ideólogo capitalista com cara de pastor fala. É isso que vai sobrar. Nesse pressuposto, se apresenta a politização, especialmente dos sacerdotes, como uma tentativa de mesclar religião com assuntos humanos contingentes. Olha vocês aí de esquerda querendo fazer isso. Mais uma vez, abraço aí Henrique Vieira e Alva Santiago, entre outras pessoas que eu não consigo lembrar aqui para nomear de novo. O que se quer justamente esconder é que já estão mesclados. Há uma instrumentalização anterior que não querem que apareça. E aí que tá, acabamos de falar disso. Disse que a opção cristãos e sacerdotes, de cristãos e sacerdotes cria confusão nos crentes. Pode ser. Mas creio que muito mais confusão e escândalo produz ver o cristianismo identificado com os interesses de uma minoria. Para mim também, Pablo. Muito maior confusão cria ver tantos cristãos defendendo seus privilégios e se opondo à libertação dos oprimidos. Cremos que muitos cristãos, em sua identificação com os mecanismos ideológicos da burguesia, atuam de boa fé. E eu também acho isso, tá? Tem gente que faz sem nem perceber. Tem gente que não sacou que enquanto está defendendo um determinado valor, está indo contra seus interesses, enquanto trabalhadora, tá achando que está defendendo a fé, caindo inocente no rolê, sem sacanagem. E aí vai, não, mas é que a ordem tem que ser assim, é porque não sei o que lá, e morrendo de medo da palavra revolução, do comprometimento com o socialismo, de analisar a realidade social tal como ela é, né? De o que está acontecendo no mundo. E vai fazendo. Só que não percebe que está comprometido com a manutenção da ordem. Não percebe que está imbuído de ideologia burguesa. São instrumentalizados inconscientemente pela ideologia dominante, alguns de forma aberta e definida. Outros por meio de opções reformistas ou terceiristas. Esses aí me incomodam muito, apesar de que não serem a raiz do problema. Essa galera da reforminha, peraí, gente, né? Pô, me quebra. Porque assim, aí cria a igreja, né? Cria uma igreja, que é a igreja que ela é estruturalmente igual a todas as outras, cumpre o mesmo papel na manutenção da ordem
de reprodução capitalista, mas ela é azul. Ela tem sabor morango. As luzes piscam diferente. Então, mas é a mesma desgraça. Reproduz os mesmos problemas e vai cair nas mesmas contradições. Então, complica. Seja como for, é um dever de todo cristão, e mais ainda dos sacerdotes, como educadores da fé, denunciar essa aliança entre o cristianismo e a ideologia dominante. Denunciar essa aliança entre o cristianismo e a ideologia dominante. Você, pastor, você, pastora, você, evangélica, que é professora da escola bíblica ou sabatina dominical, ou escola bíblica dominical ou escola bíblica sabatina. Um dos dois. Não importa. É dever nosso denunciar a aliança entre o cristianismo e a ideologia dominante vigente hoje. Tá? E a ideologia dominante tem nome, ela é burguesa. Burguesa porque vem das elites que se constituíram na construção das cidades modernas capitalistas, que se industrializaram e, portanto, burguês, dos burgos, civis que sejam, citadinas, se vocês quiserem dar esse nome, não tem problema, urbanas, não sei, mas essa galera que se torna elite dentro desse novo modo de organizar a vida, do modo de produção capitalista que surge, tem sua ideologia de manutenção dessa ordem. E é dever nosso criticá-lo, é dever nosso. Quando a gente não faz isso, a direita conservadora, canalha, vai querer fazer essa crítica, por exemplo, às lutas das minorias, dizendo que essa é a ordem vigente, essa aí é a ideologia do mundo, né? Essa é a ideologia que está imperando. E a gente sabe que não é. A gente sabe, inclusive, que tem uma ideologia, uma burguesia mais progressista, mais liberal, que se utiliza, inclusive, da luta das minorias para se prevalecer, para se manter, porque o determinante é a ordem e o modo de produção, que vai dar sentido ao conteúdo do que a gente fala. E a gente, então, não pode ser só um reformista, não pode ser só alguém que quer, só quero ajeitar as coisas aqui, porque, meus amigos, a exploração do modo capitalista destrói as fontes de riqueza, a terra e o trabalhador. Destrói as condições de produção e reprodução da nossa vida, de produção e reprodução da sociedade como um todo, do próprio ciclo econômico. Se a gente não interrompe essa máquina, ela vai comer a gente, ela vai destruir a gente, ela vai engolir a gente, e os nossos filhos e as nossas filhas. Portanto, é dever nosso, denunciar a aliança entre o cristianismo e essa ideologia dominante. Fica aí. Para isso é necessário um compromisso com aqueles que são dominados e explorados. É a partir de sua luta e com os critérios que essa luta oferece que se pode resgatar o cristianismo do uso e abuso que dele tem feito as minorias opressoras. Não se trata de instrumentalizar a fé para fins partidaristas. Definitivamente não. Não é instrumentalizar a fé para isso. É se engajar na luta para a transformação do modo de produção. E por esse meio, sim, vamos apoiar partidos, vamos apoiar projetos, vamos apoiar movimentos, porque no mundo real assim se dá as coisas. Em alianças, em coletivos, em organizações e comprometimento com projetos factíveis, possíveis. Então sim, eu sou um militante da Unidade Popular pelo Socialismo no Brasil. Claro! Explicitamente falo isso. Comunista, sem dúvida. É o projeto alternativo dentro da modernidade que derruba e enfrenta o capitalismo. Não tem outro. Que tem história, que tem factibilidade, que tem forças mobilizadas, que é capaz de. E que foi capaz de, que segue sendo. Se não ao contrário, devolver à fé a dimensão libertadora e revolucionária original. Porque é isso, minha gente. A gente quer recuperar uma fé que não esteja conformada com o tal do mundo. E conformar com o mundo não é uma questão abstrata de valores. É questão de olhar para esse mundo e ver como ele destrói as nossas condições de vida e aquele presente que Deus deu chamado vida. Ah, dessa maneira. Então a gente tem que ir contra isso. E o que vive hoje é o capitalismo. É na radicalidade do compromisso com a luta da libertação de um povo oprimido que a fé se purifica e se fortalece. E isso aqui é um elemento muito importante. O que o Richard está dizendo é, a gente vai conseguir ter uma fé forte, consistente, não é na adaptação dos valores, no discurso, na pregação do domingo. É no comprometimento da luta de libertação. Porque aí a gente vai para o mundo real. Aí a gente desce para a terra, né? A gente não fica no ambiente celeste, abstrato e ainda não alcançado. Porque é fácil dizer que a espera... Ah, não, eu também não concordo com essa espera aí da vida futura, eu quero ajudar o pessoal hoje. Mas aí toda a nossa estrutura de comprometimento e de organização é em uma abstração tal que não bota a mão na vida de hoje. Que não quer encostar, não quer sujar a mão com a lama depois da chuva. Não quer fazer isso.
Fala, não, peraí também. Vamos devagar. Vamos com calma. Não é assim também. Então, esse não é assim também vai abrindo margem para que a ideologia dominante se mantenha, para que as pessoas não se engajem de maneira cada vez mais consciente em sua prática e atuação social. Então a gente tem que radicalizar, a gente tem que discutir, a gente tem que tretar, a gente tem que tensionar e a gente tem que buscar mudar o modo de produção. E isso exige um comprometimento coletivo, de fraternidade. E cada vez que a gente apelar para coletividade e fraternidade, vai contra a estrutura do capitalismo, obviamente, porque ela exige individualismo. E isso força com que a gente reveja um monte de maneira de organizar a própria igreja e a própria vida dos fiéis. Nós, enquanto fiéis, inclusive. Beleza? Pois é isso, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. E se render bem esse vídeo aqui, quem sabe eu termino de ler essa entrevista. E se você gostou dela, nem precisa fazer isso. Você pode ir direto aqui no link da descrição do vídeo e terminar de ler. E aí, só para deixar um gostinho, né? É nesse sentido que você entende a frase de Che? Nem vou ler a frase, mas parece que Che falou algo que teria sentido com cristãos. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!